Bom pessoal, a gente vai falar agora um pouco sobre geometria plana, especificamente sobre o Teorema de Pitágoras e outras relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então eu vou chamar esse momento de relações métricas no triângulo retângulo. Então são ferramentas que ajudam bastante em algumas questões. E aquela história que eu sempre falo, na geometria, às vezes o cálculo não é tão complicado, mas a visualização ela é bem pesada, é bem densa e exige bastante treino e dedicação da gente. Então vamos lá. Inicialmente eu vou pegar um triângulo retângulo e vou encontrar algumas relações a partir desse triângulo. A gente vai usar basicamente o conceito de semelhança de triângulos. É um conceito que a gente aprende pela primeira vez no ensino fundamental 2, né? No nono ano, oitavo, nono ano a gente está aprendendo isso aí. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo ABC. A hipotenusa vale A, os catetos Bzinho e Czinho. E aí eu vou traçar a altura desse triângulo aqui no ponto H. E aí deixa eu tirar esse A aqui. Essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos, que na verdade são as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Esse cateto ele faz aqui uma sombra sobre a hipotenusa, que é exatamente o pedacinho HC, que a gente vai chamar de M. E esse outro cateto aqui, ele faz uma sombra sobre a hipotenusa, que é o pedacinho BH, que eu vou chamar de N. Tá bom? Então eu vou demonstrar as relações para depois a gente fazer alguns problemas aqui bem legais. Então, primeira coisa, esse triângulo aqui, ele pode ser dividido em dois. Eu vou separar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Facilita bastante quando a gente faz isso. Então aqui o ponto B, ponto H, aqui o A eu basicamente separei em dois. Lembrando que alguns ângulos são mantidos, né? Esse ângulo que eu vou colocar aqui de vermelho, ele acaba sendo igualzinho a esse aqui. Vou botar o outro ângulo azul. Lembrando que no triângulo a soma dos ângulos internos quanto é? 90 graus. Então o azul com o vermelho formam 90 graus, tá? Consequentemente esse ângulo aqui é vermelho, já que azul com vermelho dá 90. E esse aqui é azul, já que vermelho com azul dá 90. Então vou colocar aqui azul. Eu vou colocar aqui azul também. Então a gente tem uma semelhança de triângulos. Tá? O triângulo ABH, que é esse aqui de baixo, é semelhante ao triângulo ABC. Para triângulos serem semelhantes, eles precisam ter os mesmos ângulos, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a relação, a razão entre os lados correspondentes, que em matemática a gente chama de lados homólogos. Lados que estão opostos aos mesmos ângulos. Então eu vou fazer primeiro o triângulo ABH com o triângulo ABC e vou tirar duas relações aqui. Vamos lá, vamos colocar. Começar com o triângulo menorzinho. A hipotenusa C está para a hipotenusa do maior. A hipotenusa do maior é A. O cateto N está oposto ao ângulo azul. Quem está oposto ao ângulo azul no triângulo grande é C. E finalmente H está oposto ao ângulo vermelho. Quem está oposto ao ângulo vermelho aqui é o B. Então eu já tenho aqui duas igualdades, né? Essa primeira e a segunda. Eu posso tirar algumas relações. Por exemplo, se eu pegar essas duas primeiras, multiplicar meus por extremos, eu tiro C ao quadrado igual a A vezes N. Tá bom? Primeira relação métrica. Segunda, se eu pegar aqui, ao invés de pegar a segunda com a terceira, eu vou pegar a primeira com a terceira. C sobre A igual a H vezes B.
e multiplicar meios por extremos. Fica A vezes H igual a B vezes C. Então, duas relações métricas já foram obtidas aqui. Existe uma outra, vou botar uma observação, mas essa eu queria que você fizesse sozinho, como exercício em casa. Na verdade, é basicamente usar a mesma ideia que eu utilizei aqui, que eu usei o triângulo menor com o triângulo grande. Vamos usar esse segundo triângulo médio com o triângulo grande para obter uma outra relação, que é a que eu queria que você fizesse em casa sozinho para exercitar, para você encontrar inclusive essa relação aqui, b ao quadrado é a vezes m, tá? Fazer a semelhança desse aqui com o triângulo maior. Então eu tenho uma, duas, três relações. Vou até mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Se eu pegar essa relação que eu estou circulando aqui de vermelho com essa outra que eu pedi para vocês provarem sozinhos, dá uma olhada bem aqui nessas duas, eu vou somar essas duas equações, tá? Essa aqui que eu vou chamar de estrela, duas estrelas. Somando essa equação com a segunda, essas duas, somar mesmo. B ao quadrado mais C ao quadrado, AN mais AM. AN mais AM. A gente pode colocar em evidência o A e ficar M mais N. E aí, se você observar na figura, M mais N é A. Então, vamos trocar isso aqui por A. A vezes A ao quadrado. E aí a gente chega nessa fórmula, B ao quadrado igual a C ao quadrado, mais C ao quadrado igual a ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, olha aí, uma das milhares de maneiras, literalmente falando, de demonstrar o teorema de Pitágoras seria usando relações métricas, uma pequena semelhança de triângulos, tá bom? Então, para quem não conhecia, tá aí um jeito legal de provar o teorema de Pitágoras. Bom, essas relações que eu coloquei aqui, né, tem os catetos, a hipotenusa e a projeção, o cateto, a hipotenusa e a projeção, os dois catetos, né, e a hipotenusa, que é o teorema de Pitágoras, e falta uma relação métrica, que inclusive eu vou aproveitar esse desenho aqui para provar, antes de começar a resolver alguns exercícios. Colocando aqui o H, aqui era B, aqui era M. Bom, olhando para esses dois, né, são triângulos semelhantes. O triângulo, deixa eu vir para cá, ABH é semelhante ao triângulo AHC. Esses dois são semelhantes. H está para o ângulo vermelho. Quem está para o ângulo vermelho no outro triângulo é M. N está para o ângulo azul. Quem está para o ângulo azul no outro triângulo é H. E a gente chega em uma relação também bem legal, bastante útil. H ao quadrado igual a M vezes N. Tá bom? Então vamos dar uma resumida aqui. Uma, duas, três, quatro relações básicas. Existem outras relações, você pode manipular as estruturas, as expressões e eventualmente chegar em outras relações, mas eu vou fixar nessas quatro aqui. Uma, duas, na verdade isso é praticamente um, né? Uma, duas, três, quatro e cinco. Faltou isso aqui. São cinco, na verdade, onde duas são iguais, né? Então podemos dizer que são quatro distintas, né? E essas duas se repetem, dando um total de 5. Mas enfim, essas são as relações que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo. Então é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente só quer usar o teorema de Pitágoras e aí ele às vezes não é suficiente, a gente não consegue resolver a questão, tá bom? Então, fixando todas essas daí, eu vou fazer alguns exemplos. Vou começar com exemplos só para aplicar a fórmula e aí eu vou aumentando um pouco a dificuldade das questões, tá bom? Então vou apagar tudo aqui. Lembrando que os exercícios que eu vou resolver aqui, os com enunciado, eu coloquei o PDF no link da descrição do vídeo, tá bom? Os exemplos que eu vou fazer agora são exemplos de aplicação imediata. E agora os exercícios de vestibulares eu coloquei no PDF no link da descrição, tá bom? Dá para ir lá e abrir tranquilamente. Bom, então um exemplo bem rápido aqui, vou chamar de exemplo 1.
Vamos pegar um triângulo retângulo. Tá aqui um triângulo retângulo na sua posição, digamos, tradicional. Geralmente a gente 5, 12 e vou traçar uma altura. Aqui eu vou chamar esses pedacinhos de x e y. Então vamos calcular esses pedacinhos primeiramente, tá bom? O que é que eu posso utilizar? Bom, primeira coisa, eu posso calcular o segmento BC pelo teorema de Pitágoras. E aí eu posso encontrar dessa seguinte maneira. BC ao quadrado, que é a hipotenusa, é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 25 mais 144, BC ao quadrado igual a 169. Então é um valor bem clássico, bem conhecido, né? 13. Então essa hipotenusa vale 13. Aqui. Se eu quiser usar, por exemplo, a relação b ao quadrado igual a m vezes a, eu encontro já o valor de x, que seria o cateto ao quadrado, é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa multiplicado pela hipotenusa. Então vamos usar ali, o cateto é 5, a projeção que eu quero é x, e a hipotenusa eu acabei de achar 13. Portanto, x é 25 sobre 13. Para encontrar o y você tem duas maneiras. Ou a gente usa a fórmula com c ao quadrado n vezes a, ou a gente faz 13 menos x. Só subtrair, já que eu sei a hipotenusa. Mas eu vou usar a fórmula só para a gente praticar. C ao quadrado igual a n vezes a. Então fica 12 ao quadrado igual a n, que é y, vezes a, que é 13. E aí eu encontro 144 sobre 13. Também tá tranquilo. Vamos supor que eu chamo essa altura relativa à hipotenusa de z. E aí eu quero saber o valor dela. Tem duas maneiras. Três, na verdade, aqui. Eu posso usar a relação métrica, né? H ao quadrado é m vezes n. Ou posso usar a relação a altura vezes hipotenusa igual ao produto dos catetos. Ou posso fazer Pitágoras no triângulo menor. Um dos dois, né? Então vamos escolher uma delas, tá? Eu vou usar essa daqui. A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos, tá bom? Você pode até, inclusive, você pode até resolver essa mesma pergunta, essa mesma questão, encontrar o z, usando uma outra relação, só para bater, que vê quem vai bater a mesma resposta, tá bom? Então fica 13 vezes a z igual a 5 vezes 12, né? Que é 60, vai dar 60 sobre 13. Então o que é que eu fiz aí? Eu só utilizei o basicão aí, Pitágoras e as relações, para encontrar os pedacinhos, né, do triângulo retângulo usando as relações métricas. Então, b ao quadrado m vezes a, c ao quadrado n vezes a, altura vezes hipotenusa é o produto dos catetos e o teorema de Pitágoras, né? Usei todos eles aí para a gente treinar bem. Se eu quisesse, vamos lá, usar z ao quadrado igual a x vezes y, também poderia, mas isso aí você pode fazer sozinho para confirmar que vai dar a mesma resposta, tá bom? Então vamos lá para um outro exemplo antes das questões que eu quero resolver dos vestibulares. Vou mostrar para vocês aqui um clássico da geometria plana, super importante para qualquer vestibular que você vai fazer, tá bom? Qualquer vestibular que você vai fazer que tem geometria plana, né, é importante conhecer esse resultado aqui porque pode lhe ajudar. Eu vou usar o teorema de Pitágoras basicamente, tá? Que é o seguinte, eu vou chamar de exemplo 2. Esse é um problema bem clássico. São duas circunferências, tangentes externamente, e o que a gente vai querer descobrir é a distância entre esses pontos de tangência, tá? Eu vou colocar aqui A e B como sendo os pontos de tangência e os centros O1 e O2, tá bom? Então o que é que a gente conhece na questão? A gente conhece as medidas dos raios das circunferências, tá? Isso aqui é um clássico da geometria plana, muito importante. O raio da circunferência pequenininha vale A, o da maiorzinha vale B, e eu quero saber a distância
entre os pontos de tangência, beleza? Então vou mostrar para vocês como é que a gente resolve. Eu falei agora há pouco que a gente ia usar o teorema de Pitágoras. Para usar o teorema de Pitágoras eu preciso de um triângulo retângulo. Se esse triângulo retângulo não aparece na figura, eu vou tentar fazer com que ele apareça na questão, ou seja, eu vou criar um triângulo retângulo aí, tá bom? Vamos lá. Vou ligar os dois centros, e aí quando você liga os centros, né, os segmentos que unem, o segmento que une os centros de duas circunferências tangentes externamente, basta você somar os raios. Então aqui vai ser A mais B. Outra coisa, né? Eu vou fechar aqui, lembrando que o raio com a reta tangente aqui, né, ele forma 90 graus aqui também. Então, deixa eu ajeitar aqui. Esse pedacinho AB, que eu estou querendo descobrir, que eu vou chamar esse pedacinho aqui de X, ele é igualzinho a esse aqui, já que o segmento é paralelo. Bom, como eu falei, né? Essa parte de geometria, o que é complicado, às vezes não é nem o cálculo, é a visualização. Então vamos lá, isso aqui vale B, que é o raio da maior, e aqui o raio da pequenininha vale A. Acompanha a minha mão aqui, ó. O A é até aqui, esse pedacinho aqui de cima é B menos A. Então, vou colocar aqui, B menos A. E aí vou usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo vermelho que apareceu aí, beleza? Vamos lá. Vai ficar x ao quadrado mais b menos a ao quadrado igual a mais b ao quadrado. Então o que eu fiz foi usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo que está pintadinho. Então vai ficar assim, x ao quadrado mais, desenvolvendo o produto notável, desenvolvendo aqui a ao quadrado, 2ab mais b ao quadrado, cancela, fica x ao quadrado, passando menos 2ab para lá, vai ficar 4ab, menos 2ab passa para lá, 2ab mais 2ab, 4ab. Tira a raiz quadrada dos dois lados, 2 raiz de ab. Ok, isso aqui é o que eu queria que vocês soubessem. É que a distância entre os pontos de tangência, né, da reta com os dois círculos é exatamente 2 vezes a raiz quadrada do produto desses raios. Beleza? Esse é um clássico da geometria plana que todo mundo deve conhecer. Se não precisa, claro, não precisa decorar isso como se fosse uma fórmula, mas é preciso conhecer a maneira de resolver, porque isso pode ser útil para vocês também em várias questões, tá bom? Eu vou fazer um outro exemplo agora, né, aumentando um pouquinho o nível de dificuldade. Mas na verdade, se você entende bem esse raciocínio aqui, que a distância entre os pontos de tangência vale 2 raiz de AB, esse exemplo que eu vou colocar vai ser bem simples de entender, porque a ideia é a mesma. Então eu vou tentar fazer um desenho aqui. Agora, o que é que complicou, né? Por enquanto, tá tudo certo. Por enquanto está exatamente igual ao caso anterior. Só que agora eu vou colocar uma circunferência aqui. Agora a circunferência vai estar aqui. E a pergunta agora é a seguinte: se eu conheço os raios dessas circunferências maiores, vou colocar a mesma coisa, B e A. Eu quero descobrir o raio dessa pequenininha, que eu vou chamar de C, tanto que tem uma circunferência alfa, uma circunferência beta e uma circunferência gama. O raio da circunferência gama é C. A minha pergunta é: quanto vale o raio da pequenininha em função dos raios das maiores, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui organizar.
que eu vou fazer, na verdade, é uma ideia exatamente igual a essa daqui, só que a gente faz uma pequena adaptação pelo fato de ter uma figura a mais. Mas qual foi a ideia? Era montar um triângulo retângulo. Tá? Então eu vou ser fiel à minha ideia original, que é montar um triângulo retângulo aqui, né? Traçando esse segmento paralelo à reta aqui de baixo. Está aqui o triângulo retângulo. Vou manter essa ideia. Essa hipotenusa vale A mais B, beleza? Esse cateto aqui, pequenininho, vale B menos A, usando o mesmo raciocínio aqui. Agora, esse pedaço aqui de baixo, é aí que vem a parte mais legal. Esse pedacinho aqui de baixo, olha bem para o desenho. Vou pedir para você olhar, digamos, em duas parcelas. Primeiro, vamos fixar nessa circunferência pequenininha e nessa grande. É exatamente o caso que tem aqui. Esse pedacinho é a distância entre os pontos de tangência que tem aqui. Portanto, esse pedacinho aqui vale 2 raiz quadrada do produto dos raios. O raio aqui é C e o raio aqui é B. Então, esse pedacinho vale 2 raiz de BC. Agora, a segunda parcela. Essas duas circunferências também formam o mesmo caso que tem aqui. Então, esse pedacinho vale a distância entre os pontos de tangência, 2 vezes a raiz quadrada do produto dos raios. Então, esse pedacinho vale 2 vezes a raiz quadrada de A vezes C. Só que a soma desses dois segmentos vermelhos é exatamente o cateto aqui de baixo, né? Do cateto horizontal do triângulo retângulo. Então, eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Bom, se você observar, claro, é um pouco mais complicado, mas é usar essa ideia 2 vezes. Então, não é algo tão difícil se você conhece o caso anterior. Se você pega esse problema pela primeira vez sem ter visto esse caso anterior, é praticamente impossível você conseguir visualizar isso com facilidade. Mas se você entende esse caso anterior, esse próximo fica muito mais simples. Então vamos usar o teorema de Pitágoras aqui para a gente resolver esse problema. Vai ficar assim: 2 raiz de BC mais 2 raiz de AC ao quadrado igual a mais B menos A ao quadrado igual a A mais B ao quadrado. Então, cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Aqui vai ficar 4, vou fazer uma coisinha aqui, assim, para deixar mais organizado. 4, eu botei em evidência, e ao invés de abrir o produto notável, eu vou deixar aqui quietinho. Já já eu desenvolvo ou vejo o que é melhor. Aqui vai ficar B ao quadrado menos 2AB mais A ao quadrado. Aqui vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Cancela, 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 cancela. Fica 4 raiz de BC mais raiz de AC ao quadrado igual a 2, aqui 2AB mais 2AB. Então vamos colocar direto 4AB. Então do jeito que está aqui, está essa relação. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar o 4 com 4 e vou passar a raiz quadrada para cá. Vai ficar assim: raiz de BC mais raiz de AC igual a raiz de AB. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar a raiz de AC de C em evidência e escrever dessa forma: raiz de B mais raiz de A igual a raiz de AB. E aí vai ficar uma relação bem interessante, que é o seguinte: raiz de C igual a raiz de AB sobre raiz de B mais raiz de A. Aí eu queria que você tentasse finalizar isso aqui como um exercício, tá? Que é o seguinte: eu vou inverter essa fração e vou inverter essa fração. Quando eu inverto essa fração, fica 1 sobre raiz de C. Quando eu inverto essa fração, presta bem atenção, quando eu inverto essa fração, fica raiz de B mais raiz de A sobre raiz de AB. Aí dá para cancelar cada um
individualmente, raiz de B cancela com raiz de AB, fica 1 sobre raiz de A, e raiz de A dividido por raiz de AB fica 1 sobre raiz de B. Então, um jeito de escrever, só por uma questão estética, então ficou uma relação bem harmônica aqui, né? A relação é: o inverso da raiz quadrada do pequenininho é a soma dos inversos das raízes dos raios intermediários, beleza? Então isso aqui é um nível um pouquinho mais alto, mas vem dessa ideia daqui, beleza? Aquela minha sugestão de sempre: pega essa ideia, volta ao vídeo, assiste de novo, faz o cálculo sozinho, depois que conseguir entender, tira a resolução, bota pausa no vídeo e tenta provar sozinho essa relação, tanto a primeira quanto a segunda, porque você precisa exercitar. Então pode ver como é que faz e depois tentar fazer sozinho, que é um ótimo exercício também, tá bom? Vamos lá agora para a parte dos exercícios da lista de questões em PDF que está na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de tentar provar todas essas relações. Quando eu demonstro, tenta provar isso sozinho, porque realmente vai ajudar bastante. Então, o primeiro exercício, bem interessante, que eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Essa questão que eu vou resolver aqui, ela já foi resolvida num dos vídeos de geometria plana, né? Quando eu expliquei o teorema de Pitágoras, eu já resolvi esse problema usando o teorema de Pitágoras. Mas agora eu vou resolver usando uma relação métrica no triângulo retângulo, de um jeito bem mais rápido. Agora a visualização é um pouco mais sofisticada, mas é uma ideia bem legal, bem mais rápida, e pode ser que seja útil em outras questões, tá bom? Deixa eu pegar ela aqui. É esse problema aqui. Então vocês já devem estar reconhecendo essa questão. Essa questão que dá uma dorzinha de cabeça para o pessoal, porque a gente não sabe, né? O triângulo não está nem inscrito nem circunscrito, então não posso usar o fato que o lado é igual ao diâmetro, também não posso usar o fato que a diagonal é igual ao diâmetro, porque ele não está dentro da figura, mas também não está completamente fora. Então é meio complicado. Ele diz assim, ó, que o lado do quadrado vale 12, quanto vale o diâmetro da circunferência. Tá bom? Então eu resolvi esse problema usando o teorema de Pitágoras em outro vídeo, em outra aula, mas eu vou usar uma outra ideia aqui, que na minha opinião é mais elegante, mais sofisticada, mas não é tão simples, mas vê que bacana. Eu vou fechar aqui o diâmetro e vou fechar aqui no vértice B, formando esse triângulo, e aí vamos lembrar daquela propriedade super importante de que todo triângulo inscrito numa circunferência, onde um lado passa pelo centro, é um triângulo retângulo. Portanto, esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza? Bom, esse pedacinho aqui é 12. Esse pedacinho aqui eu não sei, é x. E esse outro aqui vale 6. Porque o lado do quadrado é 12, então aqui é 6 e 6 também. Essa ideia já é mais tranquila. Então vamos olhar para o triângulo retângulo. Esse 6 está fazendo o papel da altura. Esse 12 está fazendo o papel do M. E esse aqui está fazendo o papel do N. Então se você virar a figura, fica a altura e as projeções. Vou usar aquela fórmula. H ao quadrado é M vezes N. 6 ao quadrado é igual a 12 vezes x. X igual a 3. Se x é 3, o diâmetro é 12 mais 3, 15. Resolvido. Então assim, saiu bem mais rápido, né? Uma ideia bem legal. Só cuidado para enxergar bem esse triângulo retângulo, e esse 6 está fazendo o papel da altura. Então usei aquela relaçãozinha. Deixa eu colocar o desenho aqui para ficar mais
simples. Quem tem um pouco de dificuldade para enxergar essas figuras, realmente não é muito fácil. Eu usei essa relação, um triângulo, só deitar ele fica perfeito, beleza? Então, uma ideia bem bacana para fazer essa questão. Bem melhor, na minha opinião, do que aquela do Teorema de Pitágoras. Sai muito mais rápido. Mas aí tem que treinar para poder estar bem afiado com essas propriedades, beleza? Vamos fazer mais um. Essa questão que eu vou fazer agora, essa número 2, ela não tem a figura no problema, a gente precisa montar a figura, tá bom? O que sempre é um peso a mais, né? Uma dificuldade a mais quando a gente precisa montar. Mas vamos lá. Seja AB um segmento de comprimento 26. Então vou fazer aqui um segmento meio grande, ficar mais legal aqui. AB vale 26. Sejam C e D pontos sobre o segmento AB, tais que AC é igual a 1 e AD é igual a 8. Então vamos lá. Lembrando que esse segmento todo era 26, então se eu colocar o ponto médio aqui, fica 13 para cada lado. AD igual a 1 é bem pequenininho. Então para a gente ter uma noçãozinha, vou botar mais ou menos o ponto D, AB, cadê? AC, perdão, o ponto C aqui, que é igual a 1, e o AD é igual a 8, aqui seria o centro, que é mais ou menos 6,5, né? Então o 8 vem um pouquinho mais para cá, vou colocar o D aqui. Então esse pedacinho aqui fica sendo 1 e esse aqui fica sendo 7. Sejam E e F pontos sobre uma semicircunferência de diâmetro AB, sendo EC e FD perpendiculares a AB. Então vamos lá. Fazer uma semicircunferência aqui. Não saiu muito legal. Vamos lá. Um esboço aqui da... Então uma semicircunferência. Mal feita, mas dá para entender. Então, aqui. Os segmentos EC e DF e FD são perpendiculares. Okay. Ele quer saber quanto vale o segmento EF. Tá? Vamos lá. O segmento EF está aqui. Esse é o segmento que ele quer. EF. Então, de novo, né? Se a gente não tem um triângulo retângulo na figura, a gente faz o quê? Cria esse triângulo, né? Para ajudar. Então, vamos lá. Seria excelente aqui se eu tivesse mais algumas informações. Essa informação aqui eu tenho é 7. Essa informação aqui eu não tenho. Mas aí a gente pode... Se a gente encontrar esse pedacinho aqui, que está faltando, é só fazer Pitágoras e eu acho EF. Beleza? Então vamos montar uma estratégia. Eu vou descobrir CE, depois eu descubro FD, depois eu subtraio o grande menos o pequeno e vou achar esse pedacinho que eu quero. Pode ser? Como é que eu vou fazer para encontrar? Vamos lá. Primeiro eu vou fechar aqui. Esse triângulo é retângulo, pelo mesmo motivo da questão anterior, um triângulo que tem um lado, né, passando pelo centro da circunferência. É um triângulo inscrito com um lado passando pelo centro. Então vou chamar esse pedacinho aqui, lembrando de A, e tudo é o 26. Então bora lá. Relações métricas no triângulo retângulo. Primeira, então fica A ao quadrado igual esse A aqui, A ao quadrado, é igual a M vezes N. Né? Esse A está fazendo o papel da altura. Então fica A ao quadrado é igual a 1 vezes 25. Portanto, A vale 5. Então o que é que eu fiz aqui? Eu usei a fórmula H ao quadrado é M vezes N. Só que aqui eu chamei de A. Aqui vale 1 e o resto 25. Vou usar a mesma fórmula, só que agora em outro triângulo. Esse aqui que eu vou destacar de preto. Ele também é um triângulo retângulo, pelo mesmo motivo. Esse pedacinho grande eu vou chamar de B. E vou usar a mesma relação. B ao quadrado
8 vezes 18, beleza? Que é a mesma fórmula, h ao quadrado m vezes n. Só que aqui eu chamei de b, então vamos lá, vai ficar b ao quadrado igual a projeção dele, o ponto é o f, então, 8 vezes a projeção do outro, 18. 8 vezes 18 é 144, raiz de 144, 12. Então o que eu estava querendo descobrir era justamente esse pedaço todo e o menorzinho. Só a figura está muito poluída, eu vou fazer aqui de lado. Lembrando que é assim que está. E, C, F, D. Fechei aqui. 7, aqui vale 5. Tudo aqui vale 12. E esse pedacinho vale 12 menos 5, portanto vale 7. E aí é um dos triângulos mais legais que tem, porque a gente não precisa nem pensar muito. Faz parte daqueles triângulos famosos, né? Triângulo retângulo e isósceles. X, x, hipotenusa, x raiz de 2. Portanto, isso aqui vale 7 raiz de 2. Resolvida a questão. Beleza? Então, uma questão bem legal também. Tenta fazer sozinho. Monta a figura sozinho. Resolve sozinho para praticar. Porque isso aí, só treinando que a gente consegue visualizar com mais facilidade. Beleza? A última agora, para a gente finalizar essa sessão de relações métricas no triângulo retângulo. Basicamente, o teorema de Pitágoras, mais a relação da hipotenusa com o cateto, a altura, as projeções, envolvendo isso aí, beleza? Essa questão que eu vou fazer agora é uma questão de geometria, é uma questão de geometria espacial, só que eu vou usar a relação métrica na figura espacial, que é uma ferramenta também muito importante. Você pode usar na geometria plana, na geometria analítica plana ou na geometria espacial essas relações. Então essa questão número 3, ela tem um temperinho diferente, que ela tem um pouquinho de geometria espacial. Mas vamos lá. Vou fazer o desenho aqui. Então é um cubo, não é uma figura, né, regular, um poliedro regular. E aí ele quer saber a distância do ponto B até a diagonal AG. Então A, B e G são vértices de um cubo onde a aresta do cubo vale 10 raiz de 6. Ele quer saber qual é a distância do vértice B até a diagonal. Lembrando que o conceito de distância é sempre a menor possível, né? A distância de um ponto até uma reta é a menor distância possível, ou seja, é uma perpendicular. É a distância quando você traça uma perpendicular, olha aqui, ó. Aqui está o triângulo, ele quer saber essa distância aqui, portanto, tem que formar 90 graus, tá bom? Então, eu sei que às vezes a gente está na pressa, né? A intuição, né, manda fazer algumas coisas, mas esse segmento laranja aqui, ele não é a metade da diagonal do cubo, como muita gente pensa, né? As diagonais do cubo, elas não formam 90 graus entre si, beleza? Então, porque quando você traça de um vértice até o ponto médio aqui, da diagonal, ela não é perpendicular, ok? Mas qual é o ângulo que forma, isso é uma outra questão, a gente pode falar isso num outro momento. Agora eu estou aqui na distância do vértice até a diagonal, beleza? Outro detalhe é que o triângulo que está aqui, esse triângulo ABG, ele é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é 90 graus, tá? Não é difícil de perceber. Imagine que você tem um segmento AB fixo, esse segmento AB fixo, e uma reta que está aqui perpendicular. Inicialmente ela era aresta. Imagina que essa reta começa a girar dessa forma, o ângulo entre esses dois lápis aqui ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser 90 graus. Portanto, esse triângulo ele continua sendo retângulo. Então vamos para alguns objetos aqui. Já eu substituo o valor da aresta, mas por enquanto eu vou usar o valor A.
Isso aqui é a aresta do cubo. De B para G é a diagonal de um quadrado, né? A diagonal do quadrado é L, L e L raiz de 2. Nesse caso eu estou chamando aqui de A raiz de 2. E aí da geometria espacial, para quem lembra, como é que se calcula a diagonal do cubo? Aquele segmento que perfura o sólido, vai de um vértice até o outro, atravessando o sólido, né? Quer dizer, não pode estar contido numa face. A diagonal do cubo, que vai de um vértice ao outro, vale A raiz de 3. Beleza? Pequenos conceitos de geometria espacial. E eu quero essa distância aqui. Quando ele falou a distância, né, do vértice até a diagonal é perpendicular, eu vou chamar de H. Esse triângulo aqui, ó, vamos dar uma invertida nele para ficar mais fácil, parecido com o que eu estava usando. Ele quer saber justamente esse segmento aqui que eu chamei de H, aqui vale A raiz de 2 e a hipotenusa vale A raiz de 3. Então vou usar uma das relações métricas, dessa vez eu vou usar aquela. A altura vezes, a hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos, uma das relações métricas. Então vai ficar A raiz de 3 vezes H igual a vezes A raiz de 2, tá bom? Simplifica aqui e aqui, fica raiz de 3 vezes H igual a A raiz de 2. Esse é o momento de substituir o valor da aresta. Raiz de 3 vezes H igual a 10 raiz de 6 vezes raiz de 2. Tá bom? Usar um truquezinho bem legal aqui. Raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12. De novo, raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então fica 2 raiz de 3. Cancela. E aí a distância é 20. Beleza? Então está resolvido esse problema usando relações métricas no triângulo retângulo, mas misturando um pouquinho com geometria espacial. Tá bom? Então até o próximo vídeo.